Amados irmãos, a paz do Senhor, vamos comentar o nosso texto bíblico de hoje. Nós encontramos no livro de Jó, capítulo 42, a partir do verso 4. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que Jó, passou por todo aquele sofrimento e que depois de todo sofrimento permaneceu fiel a Deus, porém diante das acusações dos seus amigos, dos seus amigos que vinham ali acusar de que ele estava sofrendo tudo aquilo por causa do pecado, Jó, ele disse algumas palavras que foi de encontro ao plano e à vontade de Deus, e na visão do próprio Deus, conforme a gente viu no versículo 39, 40, Jó se exaltou. E aí Deus fez um bocado de pergunta a Jó, entre as quais: onde estava tu quando eu criava os céus e a terra? Tu tiveste de glória, tu tiveste de majestade, E várias perguntas, de sorte que quando Deus fez essa pergunta a Jó, Jó disse que tinha falado loucamente, colocaria a sua mão na boca, e quando chega aqui nesse versículo, nesse capítulo 42, ele diz: com meus ouvidos ouvi, mas agora te vi os meus olhos. Então nós sabemos, meus amados irmãos, que diante da presença de Deus, todo homem, toda mulher deve se calar. Nós muitas vezes interrogamos, perguntamos as pessoas, e queremos interrogar do mesmo jeito a Deus. Queremos colocar Deus no canto da parede, E aí nós vemos que Deus fez uma pergunta aqui a Jó, se Deus queria acusar o próprio Deus para justificar a si mesmo. Muitas vezes a gente, homens e mulheres, fazemos essa pergunta, não é? Mas agora, quando Deus fez centenas de perguntas a Jó, então Jó disse: eu ponho a minha mão na minha boca, eu me abomino, com ouvidos meus ouvidos eu vi, mas agora te vi os meus próprios olhos. Então, irmão, cada vez que o homem se aproxima de Deus, que vê a santidade de Deus, a justiça de Deus, o homem deve se tornar menor, abominável, pequeno, Ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É assim que todo homem, toda mulher deve chegar diante de Deus, com humildade, com temor, com tremor, com respeito. Tem muita gente determinando a Deus: não, Deus, tu tem que fazer, eu quero que tu faça, tem que ser hoje, tem que ser do meu jeito, da minha maneira. Esta é a maneira que muita gente tem buscado a Deus, colocando Deus no canto da parede. Mas nós vemos, amados irmãos, que é aquele que chega diante de Deus se exaltando, achando que é grande, querendo ser santo na presença de Deus, diante de Deus toda limitação, toda exaltação humana deve desaparecer. Aí deve entrar a humildade do homem, a humildade da mulher diante de Deus. Jó disse: com os meus ouvidos eu ouvi falar, mas agora te vejo os meus próprios olhos. E aí ele chega a dizer: por isso eu me abomino. Quer dizer, não é exaltação, não é soberba, eu me abomino. A gente se coloca no lugar de pó e cinza. Ele diz que por isso se arrependeria até o pó e até a cinza. É com humildade, se prostrando diante de Deus, se humilhando, que o homem obtém as bênçãos de Deus, o amor e a misericórdia de Deus sobre ele, sobre a sua vida, para que haja prosperidade na sua vida. Que Deus abençoe a todos.